amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Sempre aqui com aqueles que se dispõem, e são numerosos, sabem? Eu, de vez em quando, percorro o nosso Brasil e o nosso programa é conhecido em muitos dos nossos rincões. Eu tenho estado com frequência no Nordeste, onde ministro cursos para seminaristas e retiro para padres, e todos lá me apontam e comentam este programa aqui, juntamente com o Pão Nosso. Mas sei que no Sul também há a mesma perspectiva. Portanto, Deus seja louvado que muita gente, não tendo outros meios, busca na Rede Vida de Televisão e neste programa especial um meio bom para se aprofundar a Sagrada Escritura. Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que todo domingo nos acompanha aqui através do nosso encontro Páginas Difíceis da Bíblia. De fato, Padre, muitos colegas padres, inclusive, nos acompanham. A eles o nosso abraço cordial e fraterno. Muitas comunidades, inclusive aqui da nossa cidade também de São Paulo, paróquias, inúmeros fiéis leigos que, inclusive, chegam até atrasados na missa das 8 ou tiveram que se transferir de missa para acompanhar dominicalmente o nosso programa. A você, o nosso muito obrigado, o nosso carinho por sua audiência. Muito bem. Pois é, nós estávamos falando sobre a correspondência de Paulo a Corinto. Ele estava em Éfeso e parecia-lhe, por cartas, por missivas, gente de Cloé e outros, que as coisas não andavam muito bem em Corinto. Divisão na igreja. Só um segundo. Paulo havia deixado em Corinto Apolo como administrador. Não, Apolo veio líder. depois. Veio após Paulo. Não foi Paulo que o mandou a Corinto. Ah, não foi Paulo que o mandou, não. Ele foi catequizado completamente por um famoso casal simpático, Áquila e Priscila, e mostrou desejo de ir a Corinto, onde foi. Eu plantei, Apolo regou. Regou. Tá. Então, isso, entendi. Certo? Deus, porém, é aquele que faz crescer, que dá o incremento. As notícias não eram muito agradáveis. Além da divisão, havia um uso um tanto desordenado, ou bastante desordenado, dos carismas. E ele trata deste assunto nos capítulos 12 e 14 da primeira aos Coríntios. Também havia desordem nas celebrações da fraternidade, da fração do pão e na Eucaristia. Parece que era uma única reunião, onde se comia, se bebia e se celebrava a Eucaristia, como foi com Jesus na última ceia. Ô padre, agora talvez o telespectador fique se questionando. Há pouco, não faz muito, que o senhor falou que foi a comunidade onde ele mais se enfincou. Ficou aí mais de um ano. Lançou raízes pastorais profundas. E parece-nos que tudo o que ele ensinou, agora os frutos são contrários. Como explicar este movimento, né? Como se explica? Uma opinião minha. Faltavam líderes com autoridade. Eu acredito que Paulo, com a insistência dos coríntios em carismas, deixou a igreja com os carismáticos. Isto, a meu ver, teve suas consequências. Isto é, não havia uma autoridade reconhecida por todos. Quem vai suprir esta indigência, esta carência, serão as pastorais.
mas as pastorais não são mais de Paulo. São-lhe atribuídas, mas são uma homenagem póstuma que outros discípulos quiseram fazer-lhe, 1 e 2 Timóteo e carta a Tito, mostrando que faltavam nas comunidades autoridades que se impunham e se faziam obedecer. Então as cartas, aquelas que nós chamamos as católicas, as pastorais, como por exemplo 1 e 2 Timóteo e Tito, Filémon, são... Não, Filémon é Filémon é autêntica? É autêntica. São 7 cartas autênticas de Paulo, é isso? São. E mais 3 que são... Não, mais outras 7. Mais outras 7? É. Aí seria 1 e 2 Timóteo, Filipe... Não, seria Tito. Não autênticas. Seria Colossenses, Efésios, com toda a certeza, 1 e 2 a Timóteo, carta a Tito. A 5, né? Que não, Hebreus já não mais, entra. Tem mais. Hebreus hoje está fora. Antigamente entrava. Se considerava paulina também. Filémon não é? Não, Judas Filémon não é. Filémon não é. Aí eu já citei 6. Falta uma aqui que não estou lembrado no presente momento. Tessalonicenses alguma? Não, na segunda aos Tessalonicenses. A primeira é o primeiro escrito cristão de Paulo. A segunda é controvertida. Ah, muito bem. Certo? Bom, que fazia Paulo com essas notícias? Não podia fazer outra coisa senão rezar e escrever. As cartas aos Coríntios, as que sobraram, as que chegaram até nós, 2, são conselhos que dá. Conselhos doutrinários e conselhos pastorais para compor e apaziguar aquela comunidade. Mas parece que o que mais agitava eram carismas, ou carismáticos. O que é o carisma? Paulo afirma que ele também é carismático e que ele também falava em línguas. Mas afirma que estas coisas devem ser feitas com ordem. E o que era tido como o primeiro carisma, o mais importante, o mais vistoso, as línguas, Paulo coloca como último e dá um caminho mais seguro e excelente, a caridade, no capítulo 13 da 1 aos Coríntios. Agora, se não proíbe, também afirma que quem quiser falar em línguas, vá ao seu quarto, feche a porta e fale em línguas quanto quiser, mas não na presença de outros. Sobretudo se não houver um intérprete que interprete aquilo que falo. Então, para Paulo, o dom das línguas precisa ser interpretado Sim. quando desenvolvido em assembleia. Em assembleia. E fale um de cada vez, não todos juntos. Porque, e são palavras suas, não minhas, se alguém passa de fora e vê uma comunidade desta, irá pensar que lá está um bando de loucos reunidos. Desaconselha o uso excessivo das línguas e aponta para o principal, que é a caridade. E daí vem o exemplo. Como eu, que me fiz tudo para todos. Judeu com os judeus, grego com os gregos, pagão com os pagãos, para lucrar todos eles a Cristo. Está vendo? Agora, mais tarde se viu que comunidades puramente carismáticas não subsistem. Neste mundo aqui, que não é o céu ainda, é preciso ordem. Ou seja, hierarquia. Aconteceu a mesma coisa com a comunidade de João, que também se quebrou no meio por falta de autoridade comumente reconhecida. Então, os últimos escritos do Novo Testamento são não apenas polêmicos contra o gnosticismo, o pré-gnosticismo, que já existia e serpenteava,
mas também exigindo a presença de presbíteros bispos, ou seja, autoridades que substituíam o apóstolo missionário, sobretudo com o desaparecimento deles através da morte. Agora, eu não sei se ainda temos algum tempo, talvez se aproxime o nosso intervalo, mas aí fica a pergunta, né? Como sobrevive as comunidades cristãs que não são católicas, que não têm esse princípio de hierarquia, mas vivem baseadas nos dons e carismas? Um é pregador, o outro é... que são cristãs, mas não são católicas, e que ainda sobrevivem. Bom, estão de pé. Nós temos que fazer o intervalo e voltamos a ela. Em Corinto se davam por causa da falta de autoridade. Não só Paulo, outros também foram vendo isso com o tempo. E o senhor falou que, se olhamos as comunidades joanitas, elas não sobreviveram por causa disso exatamente. Que nenhuma comunidade sobrevive neste mundo só sob o aspecto do carisma. E aí foi quando eu perguntei, e hoje, por que é que muitas comunidades, embora não católicas, mas cristãs, sobrevivem sem esse aspecto da hierarquia? É apenas uma aparência que sobrevive. Primeiro, não tem um corpo de doutrinas sério e estável. Não tem um credo único e também estável. Em terceiro lugar, tem sempre uma figura carismática com máxima autoridade, que são esses pastores de televisão que você conhece. Portanto, não é que vivam à vontade. Pelo contrário, eu acredito que sigam pedissequamente esses pastores aí, ao pé da letra. E não fazem o que eles proíbem. E eles dominam. Eu acredito que mais que nós católicos. Certo. E isso através de um método fundamentalista, né? Ao olhar para... televisivo, mediático, não é? Sim. Mas estão lá. As presenças de todos estão lá e são insubstituíveis. E a comunidade de Corinto, voltando ao texto, quando recebeu as orientações de Paulo, acolheu? E o fez Paulo fez grado? uma viagem relâmpago a Corinto e foi maltratado. Foi muito mal recebido pelos coríntios, ainda com a divisão. Voltou para Éfeso e escreveu a famosa Carta das Lágrimas, que não chegou até nós. Que pena. Pois é. Finalmente foi informado pelos seus companheiros missionários, Timóteo e Tito, que havia a paz se consolidado e que eles se sentiam muito tristes de terem feito Paulo sofrer. E aí Paulo escreve a segunda carta que nós temos no Novo Testamento. Foi uma fundação longa e depois um contato agitado entre o apóstolo e a sua comunidade, e leve em conta que o mundo de então não tinha as facilidades de comunicação que nós hoje temos. Tudo isto para chegar daqui lá levava 1 mês, levava 2 meses, né? Eu creio que nós, no próximo programa, antes de entrarmos no outro tema, ainda devamos voltar ao livro dos Atos, talvez para concluí-lo, não sei. Mas eu tenho percebido até agora, padre, que em todas as andanças, quer seja de Paulo, quer dos outros, né, que começaram também, juntamente com Paulo, a obra missionária do movimento cristão, todos eles passaram por uma espécie de via sacra, uma via crucis. Seria esse o estilo de Lucas escrever sua teologia,
Ou esse era de fato o estilo que todo missionário devia passar, que é o martírio? O senhor entende minha pergunta? Mais ou menos. Mas Lucas tem um estilo seu. Colocar mais que pode panos quentes, panos frios, nas fervuras. Sabe? Ele não mostra muito choques. Prefere ou silenciar ou passar por cima. O que nós tivemos no início foram diversas linhas cristãs. Diversas. Isto é, diversos modos de se compreender Cristo. Tiago não era Paulo, Pedro não era Tiago, né? Diversos modos. E outros mais cujo nome nós não sabemos mais hoje. Agora, com o tempo, algumas linhas, ou diversas linhas cristãs, se foram enfraquecendo até terminarem, desaparecerem, e foi se impondo e engrossando sempre mais a linha paulina. A ponto de hoje, nós podermos dizer que as grandes igrejas cristãs, todas elas são paulinas, todas elas seguem a linha de Paulo. Outras linhas não chegaram mais até nós. Nós temos um cristianismo paulino. Também, o que escreveu, ou o que lhe foi atribuído, é a metade do Novo Testamento, né? Por assim dizer. Né? Paulo forjou o cristianismo. Alguns chegam, claro que com total exagero e infelicidade, dizer que Jesus foi o último judeu e Paulo o primeiro cristão. Claro que não. Mas Paulo, geograficamente, operou muito mais, de maneira muito mais extensa do que Jesus, que nunca deixou Israel, nunca deixou a Galileia ou a Judéia. Certo? Bem, nós temos ainda alguma pergunta a ser feita? Agora me veio à mente que, olhando todo esse panorama do trabalho pastoral de Paulo... De 16 a 20. De 16 a 20, exatamente, há possibilidade de se fazer um diálogo entre esta proposta de todo o trabalho pastoral de Paulo e aquilo que propôs o evangelista João, quando, por exemplo, tentava dividir os cristãos dos não cristãos? Tem como haver um diálogo? Não foi João que dividiu. Quem dividiu foram aqueles que saíram da comunidade e partiram para o pré-gnosticismo, com o evangelho de João nas mãos. O próprio evangelho de João afirma que eles não são do mundo, eles não pertencem, nós não pertencemos a esse mundo, eles são daqui, nós não somos daqui. Espera, o evangelho não. Não, eu me refiro ao evangelho. Eles estão no mundo... A oração sacerdotal. Capítulo 17. Sim. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Isto é, não pertencem ao mundo, no sentido de não serem mundanos, no sentido de serem discípulos de Jesus e contrários à mentalidade mundana. De certa forma, nós também. Estamos no mundo, não significa que não estejamos aqui, mas não seguimos a lógica deste mundo. Mas a linha pastoral não é a mesma, né? A linha pastoral de quem? Entre João e Paulo, entre o quarto evangelho e o trabalho missionário. Digamos que deveria haver muitos pontos em comum. Não, a mesma provavelmente não. Isto foi trabalho depois do surgimento da grande igreja que englobou todas essas comunidades e se chamou pela primeira vez, foi chamada de católica por Inácio de Antioquia,
com a sua feição episcopal, que era a feição de Inácio de Antioquia, em Antioquia. Ele era um bispo monárquico. E o seu estilo passou para todas as comunidades, unidas unidas e entrelaçadas com o bispo de Roma. Agora, padre, de onde Paulo aprendeu que a estrutura do querigma cristão, se ele aprendeu, deveria ser sempre ouvir a palavra, se converter a ela e só depois ser batizado? Porque o batismo é dado, não mecanicamente, mas na remissão dos pecados. E o batismo que ele impunha sobre os outros não é o mesmo que nós recebemos? É o mesmo. O batismo de João, mas ele não. batizava em nome do Senhor Jesus. Mas não em nome de João. João Batista. Sim, não, mas Paulo quando batizava em nome de Jesus. E exortava que todos recebessem. Nós recebemos hoje o batismo na Trindade, em nome da Trindade, mas que Jesus revelou. Mas é o mesmo? É o mesmo, claro. É o mesmo. Aqui é o mesmo, em nome de Jesus ou em nome da Trindade, que foi revelada por ele. Quem conhecia a Trindade sem Jesus? Não é? Os germens trinitários estão todos no Novo Testamento, sobretudo nas cartas de João. Agora, os germens, havia necessidade de aquilo ser submetido a uma lógica cerrada para não fazer de um mistério um segundo mistério, ou elevá-lo à segunda potência. E isto foi feito nos famosos concílios trinitários e cristológicos, levando-se em conta e usando uma linguagem até filosófica que não aparece nos textos do Novo Testamento. Bem, estão nos dizendo que chegou a hora de finalizarmos. Que então, pena. Mas nós continuamos se Deus quiser. Eu desejo, mais uma vez, como sempre, uma semana agradável a todos e um encontro esperado para a próxima semana, se Deus quiser. Obrigado. A você e a sua família, um abençoado domingo. Fique na paz do Senhor.